líder do que nunca. Ô Diego Bertozzi, dá para entregar já a taça para o Palmeiras que o Scolari não nos ouça? Olha, eu prefiro ter um pouquinho de cautela ainda, Fábio. Vamos ver como esse time vai se comportar depois da Copa América, mas os números são incontestáveis. O Palmeiras já igualou a campanha do ano passado com 5 jogos a menos, tem um elenco e uma situação financeira estável e está se reforçando. Agora, o nome da vez, principalmente no ataque, já que o Daverson e o Borja não têm conseguido aí se firmar no time, é o do atacante Funes Mori, que está no Monterrey do México, teve uma passagem importante para o River Plate, mas olha, os números do Funes Mori podem mostrar que o Palmeiras pode trocar aí um gato por lebre, 6 por meia dúzia em relação ao Borja. Veja só a reportagem. O Palmeiras segue de olho no mercado. Depois de efetivar a chegada do volante Ramírez, o clube monitora o atacante Rogério Funes Mori, do Monterrey do México. O jogador está na lista de reforços do atual campeão brasileiro desde o começo do ano. Com a reabertura da janela de transferências, a comissão técnica do Alviverde quer um novo atleta no setor para disputar posição com o centroavante Daverson, já que Miguel Borja tem propostas para atuar nos Estados Unidos ou até mesmo no futebol mexicano. Funes Mori, aos 28 anos, já passou pelo River Plate da Argentina, Benfica de Portugal, além do futebol turco. Na última temporada, marcou 20 gols em 43 jogos. Quase o mesmo número de Miguel Borja, que marcou 21 em 49. Sua melhor temporada foi em 2015 e 2016, quando fez 25 gols. Arthur, esquecido no elenco alviverde, em 2018 marcou 24 gols. Mori, é uma boa aposta ou será trocar 6 por meia dúzia? É a mesma coisa que o Borja. Eu acho um risco altíssimo. Eu continuaria com o Daverson. Continua com o Daverson e aposta no Cabral. Ou então, como o Palmeiras é um clube rico e tem um grande patrocinador e tem outras fontes de receita, tenta contratar um grande jogador que esteja atuando na Europa, por que não? Ou então, torcedor do Flu, entenda, tá? É mercado. Vai atrás do Pedro do Fluminense, como o Palmeiras fez no ano passado. Aí sim, Funes Mori é mais do mesmo. É a mesma coisa que o Borja. O Fluminense recebeu a proposta pelo Pedro de 12 milhões de euros e não aceitou. Quer 17 para liberar. Se o Palmeiras quiser gastar, de euros. O Palmeiras tem essa grana. Gastou tanto dinheiro com um jogador que não resolveu, pode gastar com alguém que tem uma projeção. Inclusive, o único 9 que dá esperança ao futebol brasileiro chama-se Pedro. Ô, Savoia, o Palmeiras precisa de mais um camisa 9? Olha, precisar não precisa. O problema é que tem o Daverson, e quando o Daverson não joga, você tem que apostar no Arthur, né? Que ainda não fez uma história, né? No Palmeiras. Entrou alguns jogos, poucos, foi bem, fez gols, mas ainda não está solidificado no time do Palmeiras. Eu acho que se você abrir mão do Borja, você vai ter que trazer um outro centroavante. A troca seria interessante mais pela saída do Borja do que pela chegada de um outro jogador, né? Então, acho que o Palmeiras está querendo se livrar do Borja. E talvez ele possa, num outro clube, voltar a render o suficiente para o Palmeiras, pelo menos, poder recuperar parte do dinheiro que investiu, né? E não foi pouco. E bem que você frisou aí, né, Sabaia? Parte do dinheiro que investiu. Ô, Bertozzi, vamos voltar a falar do Palmeiras, que a fase é tão boa que até no tribunal o time vence e não toma gol. Foi 9-0 ontem, ô Bertozzi. Boa sacada, Calheiros. 9-0 no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? E o André Sica, que é o advogado do Palmeiras, rapidamente virou assunto nas redes sociais, ocupou ali o Trend Topics do Twitter e começaram a viralizar memes também na internet, falando que o André Sica, ele já fez mais pelo Palmeiras no Brasileirão do que o Carlos Eduardo, que o Felipe Pires, que o próprio Borja, e essa vitória de 9-0 que deu ao Palmeiras
Palmeiras devolveu ao Palmeiras, na verdade, os 3 pontos que conseguiu depois da vitória sobre o Botafogo. E teve um importante áudio revelado, né, um áudio do VAR revelado nesse julgamento. Dá só uma olhada. Vai isso, volta um pouquinho. Vai segurar? Segura. Segura, Paulo, não inicia. Segura. Agora. Alô, pessoal. Ok. Segura um pouquinho. Deixa eu checar esse lance aqui, só um pouquinho. Ok. Mas fala. Eu fiz. Vai soltando um pouquinho a perna de trás dele aqui, ó. Tá? Esse jogou. Essa câmera você não vai Esse jogou. Tem que pegar pela 2. Ó. Esse jogou, velho. Bruno, você conhece. Não. Só que pegou o toque antes, né? Mas normal, não. Amigos, aquelas conversas ao pé do ouvido entre um jogador e outro, entre um árbitro e um atleta, agora tudo é vigiado. E a tendência é só aumentar essa vigilância, amigos. Ô, Savoia, essa vigilância vai aumentar ao Palmeiras. Está com uma distância já enorme. 5 pontos para o Santos, 8 para o Flamengo. Mas você acha o mais grave que eu acho disso tudo aí? Isso define o perfil da arbitragem. O cara às vezes apita, expulsa pelo histórico do jogador, pela fama do jogador, né? Que é uma tremenda sacanagem. Tem que apitar por aquele jogo e por aquela jogada, né? São parentes. Mas é verdade, o Palmeiras está disparando, está lembrando o Corinthians, né? Quando fez um primeiro excelente, o primeiro turno excelente, abriu uma grande vantagem e depois ninguém mais pegou. A dúvida é o seguinte, para quem o Palmeiras vai perder? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Para quem? Quem tem condições de ganhar do Palmeiras hoje? Do jeito que o Palmeiras está com moral, defensivamente, dificilmente toma gol, time joga sem a bola, marca, e tem uns jogadores que fazem a diferença. E quando esses jogadores não jogam, entram outros que também fazem a diferença. Esse é o problema. Mas vamos seguir no áudio aqui, porque para mim é uma polêmica, né? A gente está diante de mais uma polêmica envolvendo a arbitragem. Primeiro é o pré-julgamento, de alguém se referindo ao árbitro, né? E ele estaria falando com o Bruno Henrique no campo. Você conhece o Davidson, ele se joga. Bom, enfim, depois de tudo que foi passado ali, eu acho que a decisão foi justa, ô Quesada, por tudo que foi analisado, com esse agravante, na minha opinião. Foi pênalti? Foi pênalti. Acabou o assunto. Pior se a gente estivesse discutindo aqui e não tivesse sido pênalti. Aí eu acho que não deveria nem ter o jogo. Dá os 3 pontos para o Botafogo e encerra a conversa. Agora, gente, não vamos também querer inventar a roda. Árbitros e jogadores conversam em todos os jogos de futebol. A cobrança acontece a todo instante. Os jogadores xingam o árbitro xinga os jogadores. Em que mundo a gente vive? Também não vamos achar que o VAR vai acabar com aquilo que está dentro do campo. Ele é uma peça importante para auxiliar. Mas jogadores e árbitros conversam e conversam muito, natural, e os jogadores fazem a pressão em cima da arbitragem. Também não vamos criar coisas que não existem no futebol, né? O futebol também não é tão perfeitinho assim como muita gente está querendo vender. E a nossa enquete, hein? Tá bombando, hein? Já virou o placar. Qual é a nossa pergunta? Sem o Neymar, essa é a pior geração do futebol brasileiro? Olha aí como é que já inverteu. O sim está ganhando e o não está 49. É um empate técnico, Savoia, mas a torcida está tendendo a achar que sim, que é a pior geração do futebol brasileiro, hein, Savoia? Olha, futebol é momento. Eu acho que não dá para você julgar. Ninguém presta na seleção. Pô, tem jogador que faz, e muitos jogadores fazem sucesso na Europa. É tudo uma questão de você saber usar o jogador. Não entendo dessa forma. Nas eliminatórias, é praticamente a mesma geração. 3-0 na Argentina, 4-1 no Uruguai, em Montevidéu, futebol de encher os olhos, o Tite era unânime. Todos esses caras pararam de esquecer, não jogam mais futebol. Então é muito difícil você julgar uma geração por um jogo, por 2 jogos. Eu não penso dessa forma, não. Acho que tem uma geração boa, sim.